Fala aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje eu quis trazer um assunto que chama minha atenção há um bom tempo já, que são os problemas de infraestrutura que o Brasil tem, que na verdade é um tema tão amplo, tão extenso, com tantos problemas que a gente tem, que nas minhas pesquisas aqui para fazer esse vídeo eu percebi que eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Então eu decidi focar no principal problema, no meu ponto de vista, que é a parte logística. Eu até participei de um evento já na Fiesp uma vez, com vários empresários de grandes empresas, e eles comentavam que o principal problema para eles era a falta de infraestrutura no Brasil para essa parte. Então, só por exemplo, 15% aproximadamente do que é produzido, da parte da agricultura, se perde no caminho, só por conta desses problemas. Mas a gente vai conversar isso melhorzinho no decorrer do vídeo. Mas rapidinho, só lembrando que se você gostar desse vídeo, por favor deixe o like e compartilhe esse vídeo. Bom, tudo começa, na verdade, porque a gente tem um problema grave aqui no Brasil, que a gente não tem planejamento, a gente não planeja. Então a gente não sabe onde o Brasil quer chegar daqui 30, 50 anos. A gente não faz ideia. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente só planeja no máximo há 4 anos. Então é sempre de 4 em 4 anos. Isso atrapalha muito, que acaba gerando, por exemplo, agora a gente chegou na marca de 5.000 obras públicas paradas. Porque muda o governo, mudam os focos, muda as obras que a gestão vai ter atenção. Bom, fora a corrupção, que a gente sabe muito bem, Então, são muitas coisas. E para somar com isso, ainda tem uma excessiva burocracia que eu não preciso falar. Esses problemas todo mundo já sabe, Mas a burocracia atrapalha excessivamente nesses problemas de infraestrutura que eu vou falar com vocês. O Brasil, até pela sua dimensão e pelas suas condições geográficas, ele apresenta uma série de dificuldades que você não consegue resolver os problemas simplesmente, não é com uma resposta única, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Aqui a gente não teve o investimento necessário. Então, o Brasil é apenas o 65º país em questão de logística, atrás de muitos países até com a competitividade muito menor que a nossa. A gente tem apenas 1/3 da infraestrutura necessária. Como eu falei, mesmo a gente tendo bastante, ainda é pouco para o Brasil, entendeu? Mas só para ilustrar um pouco isso. A gente tem 578 aeroportos públicos e 2.056 privados. É o segundo país no mundo com mais aeroportos. Só que também a gente tem que levar em conta que vários desses aeroportos privados são aquelas pequenas pistas de pouso também, Mas já é alguma coisa que contribui. A gente tem 37 portos públicos e 208 privados. O Brasil tem a maior costa contínua navegável do mundo. Mas também a gente tem 21.000 quilômetros de hidrovias, 1.563.609 quilômetros de rodovias e 30.000 quilômetros de ferrovias. Aí, só para fazer uma comparação, os Estados Unidos, que tirando o Alasca é menor que o Brasil, tem 300 quilômetros. Aí você fala, mas os Estados Unidos têm dinheiro. Ok, é verdade, mas a gente tem que comparar com os países que são desenvolvidos, que têm um bom planejamento, Mas, dando um outro exemplo, a Itália, que é basicamente do tamanho do estado de São Paulo, tem 20.000. E a gente tem 30.000 no Brasil inteiro. A escolha do modal rodoviário não foi uma escolha pensando na geografia local, no que seria melhor, mais adequado para cada local. Foi uma decisão política, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso, a história disso. Mas ela foi uma decisão política que principalmente o JK, mas o Getúlio Vargas já tinha tido esse pensamento, que precisava atrair as empresas transnacionais, as grandes montadoras, para começar uma industrialização mais acelerada aqui no Brasil. Então, para ter automóvel tem que ter estrada. Então eles decidiram investir na estrada. Outra coisa que eles tinham, o pessoal tinha, na verdade, naquela época, o pensamento que ferrovia era uma coisa ultrapassada, já que era coisa do século XIX, e que os carros eram a modernidade. Então eles queriam trazer os carros também por essa questão de transformar o país em uma Chicago, deixar um país mais modernizado. Tem um outro fator também, que as rodovias são muito baratas para serem construídas, para serem implantadas. Então isso também contribui, porque é muito mais barato você fazer muitos quilômetros de rodovia do que uma ferrovia. O problema é que até pelo jeitinho brasileiro, isso facilitou para eles, porque era só construir e depois deixar lá. Só que a estrada, a rodovia são
intermodal que você precisa de muita manutenção constante. E principalmente aqui no Brasil, ainda mais por conta que chove muito, passa muito carro, muito caminhão, como a gente tem muitos automóveis. E tendo escolhido isso, o pessoal não faz manutenção. Isso eu não preciso nem comentar, porque todo mundo sabe muito bem a condição das nossas estradas, né? Apenas 4% das rodovias brasileiras são de boa qualidade. Calma aí. Eu vou mudar a rodoviária aqui. E a velocidade média das rodovias aqui no Brasil são 22 km por hora. Só para vocês terem uma noção, o investimento público em obras de infraestrutura despencou absurdamente. Que na década de 70 chegava até 10% do PIB, e em 2017 chegou a 1,8%. Tudo bem que o volume cresceu muito, mas a proporção, até por ter aumentado o número de infraestruturas, diminuiu muito. E aí contribui para aquela questão que eu acabei de falar. Constrói a estrada e nunca mais você vai mexer nela. 82% do transporte de coisas normais, bens comuns que a gente consome no dia a dia, ou seja, 65% do total de todos os transportes é feito pelo modal rodoviário. O que custa para a gente, a cada 2 anos, 15,5 bilhões de reais, só com custos logísticos. A Fundação Dom Cabral fez uma projeção que até 2035 a gente deveria passar para 50% a 55% só, chegando a 35% em ferrovias e o restante em hidrovias. E nesse sentido, não é que deveria se largar as rodovias e focar na ferrovia ou nas hidrovias. Pelo contrário, na verdade, a gente precisa investir mais ainda nas rodovias, mas para reformar as estruturas que a gente já tem e ampliar também. É óbvio que a gente tem deficiências ainda, como por exemplo a Transamazônica, que tem muitos trechos ainda que são de terra batida. Mas a questão é que o investimento tem que ser mais gradual na ferrovia, que ela é quase inexistente. E desse jeito, na verdade, os outros modais iam gradativamente tendo uma maior participação também. Mas esses investimentos não foram simplesmente largados por conta de desinteresse do Estado. Na verdade, o que acontece é que foi muito por conta do aumento absurdo dos gastos do Estado. Mas o que acontece? O Estado já tem muitos pesos que não consegue deixar de lado para conseguir investir mais. Isso atrapalha investimentos não só no setor de infraestrutura, mas em todos. Então, se você quer contrário à reforma da Previdência ou de outras coisas desse tipo, depois você não pode reclamar de não ter investimento em saúde e educação. Mas assim como eu falei mais para trás, além de a gente perder mais ou menos 15% das produções agrícolas no transporte, pelo caminho, é um transporte muito mais caro, porque tem um pedágio, ele pode ser assaltado no meio do caminho, então tem o seguro, a péssima condição das estradas quebra o caminhão, tem que ter a manutenção. Então é um transporte muito mais caro. Além do que, comparando com os outros meios, proporcionalmente se polui muito mais. Porque vamos pensar aqui, quantos caminhões vão em um trem? E por mais que um trem polua mais que um caminhão, o tanto que ele leva, ele polui muito menos do que caminhões, transportando a mesma quantidade, além de ser muito mais rápido e muito mais barato. Comparando com um navio, então, aí, se a gente pensar, por exemplo, numa cabotagem, aí nem se compara, porque um navio pode levar mais de 100 containers. Os países mais desenvolvidos, eles gastam mais com armazenamento do que com o transporte em si. Por quê? O que acontece? Você investe cada vez mais na melhoria da estocagem e na expansão dela, você consegue armazenar mais. E qual que é o X da questão aqui? Você consegue controlar os preços. Porque você não é obrigado a já colher e já exportar, você consegue estocar e esperar o momento. Ou seja, você controla o fluxo. Então, você não precisa, por exemplo, que nem aconteceu no século passado, queimar as safras para controlar. Você só estoca. O maior problema para a gente aqui no Brasil, para ter investimentos estrangeiros, é que a gente não tem uma boa imagem lá fora, principalmente em questão de respeitar os contratos. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, não é claro quem é que manda nesse quesito. Então, não se sabe se é o legislativo, o judiciário ou o executivo. E cada hora muda uma coisa. Então, por exemplo, às vezes faz um contrato, aí muda a lei e tem que fazer outro contrato. E a cada hora muda muito, é muito volátil. Não tem uma segurança jurídica muito firme, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Então, é muito volátil, é muito instável. O investidor não gosta de instabilidade. E isso atrapalha muito para que venham investimentos, pelo menos investimentos grandes, para o Brasil. Nos últimos anos tem vindo
uma melhora nessa direção, né, de acertar essa questão dos contratos, que só para dar um exemplo também, antigamente, quando não podia se ter prorrogações dos contratos de concessão, por exemplo, eles sempre davam um jeitinho. Então, por exemplo, havia extensão do prazo limite para compensação de gastos com o investimento da empresa ali, que é basicamente a prorrogação. É a mesma coisa, é só um jogo de palavra. Então, isso acontecia muito. Então, nos últimos anos, desde 2017, assim, mais ou menos, eles têm sentado para prestar atenção nisso, para tentar dar uma enxugada e deixar o negócio certinho. Porque aí facilita também, tanto para o país quanto para os estrangeiros que querem investir aqui. Nesse tempo, a gente também percebeu que não dá para ficar só em um modal também. Até principalmente depois da greve dos caminhoneiros, a gente percebeu que a gente está na mão deles totalmente. E que é uma verdade, a gente realmente está assim, à mercê dos caminhoneiros. E a gente vem tendo vários processos de expansão do nosso leque, vamos dizer assim, logístico. Em 97, a gente tinha 1.154 locomotivas que transportavam 253 milhões de toneladas aqui no Brasil. Em 2018, esse número já passou para 3.515 locomotivas, transportando 569 milhões de toneladas. Além disso, as hidrovias estão crescendo de importância também. Em 20 anos, a gente teve um investimento de 107 bilhões de reais, que pode parecer bastante coisa. Só que, se a gente for ver, o Brasil ele tem 25 bilhões de reais por ano para investir em infraestrutura. Aonde que foi parar o resto do dinheiro? Aí você deve estar pensando, corrupção. Sim, também. Mas na verdade o grande problema volta a ser aquele lá, burocracia. Porque até tem o dinheiro, eles reservam, só que até fazer todo o processo já passou muito tempo. Então, depende do processo, tem anos que vai só para uma etapa do processo. Então, por exemplo, questão ambiental demora um tempo para liberar, aí depois você tem que ir mandar a documentação. Então demora muito, os processos licitatórios são muito extensos. Demoram demais, então esse que é o grande problema. Além da corrupção, claro que também existe. Mas não ficando só na parte terrestre, né? As hidrovias, mas principalmente a cabotagem, são opções excelentes para o Brasil também. Qual é o problema? Os nossos portos são péssimos. Assim, mesmo o Porto de Santos, que ele é muito famoso, que ele é grande, é um dos principais da América Latina, a infraestrutura dele não é boa. A gente tem coisas ultrapassadas. Quem já foi lá vê que tipo, tem ruas de paralelepípedo para chegar. E, assim, em média, tem 8 dias que o caminhão chega com o container, né, com a carga, 8 dias até passar para o navio, porque faz um gargalo ali. Isso porque os nossos portos são para o mercado externo. Agora, imagina se chegar mais os navios do mercado interno. Imagina a situação que fica. Então, é praticamente descartada essa opção. E em questão das hidrovias também, a gente tem muitos rios que são navegáveis também, apesar de ter muitos outros que não são apropriados. Mas o problema é que a maioria desses que são navegáveis são em regiões que não são economicamente tão relevantes, o que também atrapalha assim, para que eu vou fazer um porto, né, uma hidrovia, num lugar que não vai me adiantar de nada, né? Mas eu acho que pelo menos vale a pena, nem que for para transporte de pessoas, que é o que acontece principalmente, por exemplo, no Rio Amazonas, que lá também tem transporte de cargas, mas muita parte, principalmente para o alto do rio, que é transporte de pessoas que, por exemplo, não tem como ter estrada no meio da floresta, assim, não tem como pessoas transportarem por lá. O que acontece? Eles usam os rios, tem balsas e o exército usa também. Mas para contornar essa questão toda dos portos, para dar uma agilizada, a gente criou a modalidade dos portos secos, que são em cidades menores, mais interioranas, que antes dos caminhões irem direto para o porto, eles já fazem todos os trâmites que forem possíveis, claro, né? Já nesses portos secos antes de chegar no porto. Então, beleza, mas qual que é o problema, então, de a gente ter tanta rodovia? Além da questão do custo. O ideal é que seja feito, como é feito em vários países, que para você transportar uma carga de um ponto a outro distante, você faz a ferrovia. Que você vai pagar mais caro para fazer? Sim, mas depois a manutenção é muito mais baixa. E é um transporte que polui menos e é mais rápido, é mais preciso, é mais direto. Então, por exemplo, o que acontece? Se você produzir alguma coisa no Pará, você vai ter que vir para São Paulo, ou se tiver que passar de caminhão. É um absurdo isso. Demora quantos dias para chegar? Fora toda a questão do custo que eu falei. Imagina de pedágio, quanto que tem que pagar. Então, isso aumenta muito o preço dos produtos aqui, o que diminui a competitividade para o mercado externo também. Porque, por exemplo, imagina a soja no Mato Grosso.
tem que vir até o Porto de Santos de caminhão. Além de toda a carga que cai, aumenta muito o preço de pedágio, seguro, manutenção, como eu já falei. Então, quando for chegar lá para quem estiver comprando, vai estar com um preço muito mais alto. Então, o ideal, e é o que se planeja há muito tempo, na verdade, é se construir várias linhas férreas que conectando os pontos mais distantes do país. E o que acontece? Aí quando chegar mais próximo dos centros urbanos, aí sim você distribui com os caminhões. Esse é o ideal. E também aproveitando hidrovia, onde pode, e no litoral, fazendo a cabotagem. Esse é o ideal. O ideal é você aproveitar a geografia do local para usar o mais adequado para aquele lugar. Não focar 100% em um, porque ele não é útil em todos os casos. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, não vai conectar Guarulhos de ferrovia, porque é uma distância muito curta, que podia ser muito bem feita de caminhão, e vai ser muito caro para fazer. Agora, se você for conectar São Paulo até a Recife, é muito melhor você fazer uma rodovia, uma ferrovia. Por quê? Vai muito mais rápido, aqui tudo que eu já falei. Agora, na verdade, o ideal mesmo é que seria se fosse para Santos e pudesse ir de navio até Recife, por ser o São Paulo próximo da costa e Recife ser costeiro. Mas acho que vocês conseguiram entender a dinâmica do funcionamento. Que nem, por exemplo, Manaus. Manaus é nas margens do Amazonas. Para que vai fazer uma ferrovia ligando até Belém do Pará, por exemplo? Usa a rodovia gigantesca aquática, a hidrovia do Amazonas, que comporta até barcos de grande porte e transporta lá, entendeu? Então vai muito de cada local. Mas esses problemas logísticos não afetam só essa questão comercial, tá? Afetam muitas coisas importantes, por exemplo, como a nossa própria vida, né? Então atrapalha a própria população, que nem eu dei o exemplo no último vídeo, se eu não me engano, da questão, imagina se a gente tivesse um trem-bala conectando São Paulo e Rio, ia facilitar muito a nossa vida, né? Imagina se tivesse um trem conectando mais fácil aqui o Sudeste para o Nordeste, ia dar para todo mundo viajar para conhecer os lugares legais do Nordeste, muito mais barato, mais prático, talvez não tanto quanto um avião, mas mais barato, provavelmente. Mas tem um outro ponto, um pouco mais crítico, assim, um pouco mais assim, delicado, que também atrapalha a nossa defesa. Apesar do exército se esforçar nesse sentido, já teve exercícios vendo quanto demora para mobilizar tudo, demora muito tempo para você conseguir transportar tropas do sul até o norte. Por quê? Porque a nossa ferrovia, além de ser pouca, por conta do modo que ela começou a ser feita, ela não é interligada. Até uma das dificuldades que a gente tem de interligar elas é porque elas foram feitas, cada uma é uma bitola diferente, ou seja, cada uma de um jeito. Então não dá para um trem que passa numa bitola desse tamanho passar uma dessa. Então isso atrapalha bastante também. Como que o exército vai transportar os seus blindados do sul até o norte ou o nordeste com os trens desse jeito? É difícil, mas a gente vem buscando contornar isso, só para vocês terem uma noção de que nada é tão simples, nenhum problema é só em uma questão. Sempre, ainda num país tão complexo como o nosso, sempre afeta muitas coisas. Mas nem tudo também está perdido, né? E tem as partes boas também. Nos últimos governos, a gente vem tendo assim, avanços nessa área com extensos projetos de concessão, porque assim, se o Estado não tem dinheiro para investir, ele não pode impedir que outros façam. É claro que com a supervisão dele, mas o sistema de concessão é uma saída ótima para a gente, só que se ela for feita do jeito certo. Mas eles estão buscando concessões em diversos setores dele, então tem para ferrovia, tem para rodovia, como a gente vê geralmente nas estradas que a gente vê, principalmente aqui em São Paulo. Tem principalmente para aeroportos e portos também. Para que acontece? As empresas vão obter os lucros, claro, provindo dos locais, mas eles vão ter que investir bastante na modernização e em tudo mais. Então vai ser uma expansão ótima para o Brasil, porque esse investimento não vai ser feito para ficar com a empresa, vai retornar para o Brasil e vai ajudar muita gente até se desenvolver. Principalmente com a questão ferroviária, que é o nosso ponto mais importante que tem que ser trabalhado agora. A gente está com 4 projetos atuais em andamento, sendo eles a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o Ferrogrão, o Ferroeste e a Ferrovia Norte-Sul. E o Exército participa bastante desses projetos, né? O Exército, na verdade, sempre participa de obras de infraestrutura, principalmente no Norte e no Nordeste, que são regiões um pouco mais necessitadas desse tipo de infraestrutura, como, por exemplo, rodovias e tal. O Exército participa demais. O Exército é muito atuante nessa questão aqui no Brasil. Mas, além da logística, vão ter outros vídeos falando sobre
principalmente o saneamento e as telecomunicações, que são dois outros pontos extremamente importantes que são falhas gravíssimas que a gente tem no país e também estão relacionados à questão da infraestrutura. Então, se você quiser ver eles, deixa aqui no comentário e se você tiver alguma coisa a acrescentar também, deixa aqui embaixo. Mas então, se você gostou, investe aí no canal dando like, se inscrevendo nele, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima.